Versículo 23 do capítulo 3, se você puder observar comigo, olha só o que diz: é o que ouve e compreende a palavra. No Evangelho de Marcos 4:20 diz assim, se referindo à mesma história: os que ouvem a palavra e a recebem. E em Lucas 8:15 diz assim: esses são os que, ouvindo a palavra, conservam-la num coração honesto e bom. Então nós percebemos aqui três coisas, irmãos. Primeiro, é o que ouve e compreende. Segundo, é o que ouve e recebe. Primeiro tem que ouvir e compreender. Primeira coisa, ouvir e compreender. Segunda, receber. Terceira, conservar no seu coração. O quarto coração é ilustrado como aquele, meus irmãos, que ouviu a palavra, compreendeu, recebeu, mas também conservou no seu coração. Qual é o teu coração nesta noite? Desses quatro tipos de coração existentes, no qual o teu é mais similar? É importante entendermos nessa noite, meus irmãos, que o que define o tipo de coração é a forma como ele recebe a palavra. Se você observar nesses quatro exemplos, o semeador era o mesmo. Amém? Amém. O semeador era o mesmo. Amém? Amém. A semente era a mesma. Amém? Amém. Então a questão não é o semeador, a questão não é a semente, mas a questão é o local, o lugar, a localidade aonde a semente caiu. A questão é o coração que a recebe. Que tipo é o teu coração? De que forma a semente, que é a palavra de Deus, tem caído no teu coração? Será que ela tem provocado tão somente, meus irmãos, momentos bons? Puxa vida, aliás, a igreja é gostoso. É uma oportunidade de um agrupamento social. Nós vemos os irmãos, hoje é culto de louvorzão, puxa que gostoso. Vemos os irmãos de Peró, de Itu, de Salto e tantos outros lugares. Alguns irmãos, né, irmãos? Abrindo aqui um parênteses. Alguns jovens vê a oportunidade de conhecer alguns irmãos, algumas irmãs. Quem sabe a minha varoa não vai estar lá, preciso estar em todas. Quem sabe o meu varão não vai estar lá. E eu vou dizer para você, tudo isso é bom, tudo isso é proveitoso, melhor que se procure aqui dentro mesmo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que a semente, ela não pode provocar só alegria, ela não pode só trazer, meus irmãos, prazer, ela não pode só trazer momentos gostosos em um agrupamento social, não, ela tem que provocar mudança na nossa vida. A semente, ela tem que ser como aquela que cai numa boa terra, que produz, meus irmãos, 1 a 100, 60 e 30 para a glória do Senhor, aleluia. Você que está aqui nesta noite, jovem, Deus não lhe chamou para ser mais um, Deus não lhe chamou para apenas estar no meio do povo, não, Deus lhe chamou para fazer a diferença. Deus lhe chamou para fazer a diferença. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, em Atos capítulo 12, Deus já me deu uma palavra sobre este texto, uma oportunidade, quem sabe eu posso ministrar a igreja. Mas quando Pedro foi preso, se você observar ali os primeiros versículos do capítulo 12, você vai perceber que Herodes mandou 4 quaternos de soldados para prender Pedro. Ou seja, 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados. Agora a pergunta que eu faço, meus irmãos, soldados romanos naquela época eram homens grandes, fortes, com as suas armaduras. Ninguém no seu perfeito estado era homem suficiente para encarar um soldado romano. Por que 16 soldados? Porque Herodes, e por trás dele o diabo, sabia a ameaça que Pedro era. Você precisa fazer a diferença. Há um Espírito de Deus, do qual, meus irmãos, também ressuscitou Jesus, que está selado dentro do teu coração. Deus quer te usar, Deus
Que tipo de coração é o teu nesta noite? Há pessoas, meus amados irmãos, que estão na igreja e não são conhecidas nos céus. Você sabia disso? Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, de pessoas desconhecidas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer atitudes, aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você não precisa me responder, eu quero que você responda para você. Você é conhecido nos céus? Você é conhecido nos céus? Porque só vai entrar lá aquele que é conhecido. Você coloca alguém estranho dentro da tua casa? Sim ou não? Ainda mais nos dias de hoje, né, irmãos? Jesus fala de pessoas desconhecidas. Há muitas pessoas que estão na igreja e não são conhecidas nos céus. Deus quer, meus irmãos, ter intimidade conosco. Eu penso nessa noite que Deus está na expectativa, olhando do seu alto céu, dizendo para mim e para você: eu quero ter intimidade com o meu povo, eu quero falar com Ele falar comigo, nós estamos conectados e Ele é realizado a minha vontade e a minha presença, aleluia. Último lugar, Deus está procurando os fiéis da terra. O Salmo 101, verso 6 diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. Eu me lembro, meus irmãos, quando Deus rejeitou a Saul. Deus havia dito para Samuel: Samuel, não quero mais Saul, não quero mais que ele reine. E agora havia uma questão: quem haveria de reinar? Quem Deus haveria de colocar no trono de Israel? E eu penso comigo, meus irmãos, estou agora conjecturando que Deus estava agora olhando dos céus para a terra, e Deus sopra agora o seu Espírito sobre os quatro cantos da terra, para procurar alguém a quem pudesse ser digno de sentar no trono de Israel. Não podia ser qualquer um, não podia ser qualquer pessoa. E talvez quando eu falo não pode ser qualquer um, ou não pode ser qualquer pessoa, automaticamente nós pensamos: bom, então tem que ser alguém importante, então tem que ser alguém graduado, alguém inteligente, alguém que tem dinheiro, que tem posses, alguém que tem recursos. Mas quando Deus sopra o seu Espírito sobre os quatro cantos da terra, e Deus começa a procurar alguém a quem pudesse ser digno de sentar ao trono de Israel, sabe quem Deus achou? Deus não achou, meus irmãos, entre os líderes religiosos daquela época. Deus não achou entre os homens importantes e influentes daquela época. Deus achou um jovenzinho chamado Davi, pastorzinho de ovelha. E eu penso comigo, meus irmãos, que quando Deus coloca os seus olhos sobre aquele campo, e talvez vê Davi ali apacentando as ovelhas, e talvez tocando a sua harpa e adorando ao Senhor, Deus olha para ele e diz: este é Davi, é ele que vai sentar no meu trono, é ele que vai reinar e liderar a minha nação, porque ele é um homem segundo o meu coração, aleluia. Você não precisa falar bem, você não precisa ser graduado, muito embora é importante. Se você tiver condições, faça, porque é bom estudar. Você não precisa ter recursos próprios, porque os teus recursos próprios, conquistados pelos teus esforços, você vai usar para você mesmo. Porque pela obra de Deus, quem dá os recursos, quem capacita, quem sustenta é o Senhor. Amém.
Ele é pequeno, ruivo, Senhor. Não é nem de maior de idade ainda. Nem alistado no exército ele está, Senhor, é pastorzinho de ovelha. Nem o seu pai dá crédito para ele. Ah, meus irmãos, mas quando Deus olhava para Davi, Deus já não mais via ele um pastor de simplesmente pastor de ovelhas, alguém que estava ali escondido no campo, a quem ninguém dava crédito, mas Deus já o via lá na frente, como um valente, como um guerreiro, como um ministro do Senhor. Quando Deus te vê nesta noite, Ele não vê você aqui, agora, Ele vai ver você lá na frente, sendo usado por Ele, sendo um pastor, um missionário, alguém que influencia para o reino de Deus. Deus está procurando homens fiéis. E quando Deus olhou para Davi, Deus disse: é este, porque ele tem o quarto tipo do coração. O coração dele é uma boa terra. Eu posso lançar a minha semente. Porque ali vai dar frutos. O reino dos céus é semelhante a um homem, semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Um campo, meus irmãos, que não valia, não tinha o mesmo valor que tinha as posses que aquele homem vendeu para adquirir dinheiro para comprar aquele pequeno campo. Mas o problema não era o campo, o problema era o tesouro que estava escondido lá. O Senhor Jesus é o maior tesouro que eu e você podemos ter. Que nesta noite o meu coração e o teu coração seja o quarto desses 4 tipos do coração que eu acabei de mencionar. Que Deus possa hoje achar nos nossos corações um coração fiel. Um coração fiel. Uma terra boa, a quem Deus pode olhar e dizer assim: pode semear, pode lançar semente, posso lançar a minha palavra, porque ali vai dar frutos. Porque ali vai germinar. Ali a coisa vai virar, a coisa vai desenrolar, vai acontecer, meu irmão. Você é o melhor que Deus tem. Eu estava por esses dias, tenho passado por algumas lutas, meus irmãos, na minha casa, algumas situações. E quando Deus me fez lembrar dessa palavra que Ele já havia me dado há algum tempo, Deus disse ao meu coração: ministra essa palavra, porque eu vou fazer coisa nova no meio desses jovens. Meus irmãos, a igreja de amanhã só irá eu e você. Há pastores que estão sentados aqui nesta noite. Há missionários que estão sentados aqui nesta noite. Há evangelistas que estão sentados aqui nesta noite. Há mulheres de oração de Deus, profetas da casa do Senhor, que estão sentados aqui nesta noite. E talvez hoje ainda isso esteja escondido no teu coração. Mas eu quero dizer, Deus vai hoje, pelo seu Espírito Santo, despertar você, para que você seja uma coluna e um instrumento e um vaso nas suas mãos. Aleluia. Que nós possamos nos colocar como vasos de barro. Sabe por que vaso de barro, meus irmãos? Porque o vaso de ouro em si, no seu próprio material, ele já tem a sua glória. Quando nós olhamos às vezes uma peça de ouro, nossa, olha aquele carro é ouro, já tem a sua glória. E aí o apóstolo Paulo diz assim: nós somos vasos de barro, para que a glória e a excelência seja do Senhor. Aleluia. Você é importante. E eu quero encerrar essa mensagem nesta noite perguntando: qual é o tipo do teu coração? Qual é o tipo do teu coração? Eu queria chamar o ministério de louvor que viesse aqui à frente. Você aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça.